Beleza, bem, uma Caatinga, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, por favor, deixe o seu like, curta à vontade, compartilhe o vídeo, comente à vontade e pode perguntar também à vontade. Abaixo dos vídeos ficam todas as perguntas de vocês, todas as observações. Eu sempre faço o retorno, sempre dou o retorno. Jornal do ABC, número 103. Vamos falar um pouco, gente, aqui eu vou falar, já tenho falado em outras ocasiões, sobre as doenças de abelhas e como que isso pode acontecer de várias maneiras. As abelhas, a gente sabe, eu sei por conta do que eu fui estudar no passado, eu sabia que aí era só observação empírica, sem nenhum embasamento científico. Não que eu tenha feito nenhum embasamento, nenhum estudo científico das abelhas, mas que eram bichos bem sucedidos na natureza. Bem sucedido porque teve durante muito tempo, às vezes durante cerca de uma década, até alguém lá destruir a árvore, e eu tirei a abelha com muito cuidado, machado, toda a prática, todo um cuidado. Tirei o que a gente faz, chama de lascas. Então imagina que isso aqui é o caule onde a abelha está arranchada, entre qualquer parte dessa. Eu chegava, cortava primeiro em cima, acima da entrada, cortava abaixo, e com o machado, mais cuidado, abria um retângulo. Imagina isso aqui, fazia isso, pra vocês compreenderem. E aí, nesse caso, tem acesso à abelha, ao ninho. Quando a gente fala em ninho, propriamente dito, é onde tem as crias da qualquer espécie. Porém, todo o conjunto é chamado de ninho. E também chama-se colônia, mas deixa para lá que eu já comentei aqui o que é colônia. Todo mundo já sabe, dentro das minhas limitadas explicações, o que é uma colônia de organismo vivo. Porém, quando a gente passa a palavra, usar ela de uma maneira genérica, ela pode estar aplicada a muitos, servir para nomear muitas coisas, isso é fato. Então, e eu voltava aquele pedaço de madeira para ali, tirava o mel e voltava, amarrava e ficava, depois ela lacrava tudo, eu voltava lá novamente, ficava fazendo esse processo. Somente a abelha branca, às vezes o munduri, a abelha muito resistente. E ficava muito tempo. Mas isso é uma prática predatória. Porém, tem alguns fatores que eu vou começar a falar. Transporte de abelha tem causado morte? Pode causar. No livro, eu li já muitos livros, o livro A Jandaíra, do padre Humberto Bruno, ele fala sobre umas abelhas que ele levou para o sul do Brasil. Pois bem, vamos entender como o padre Humberto Bruno, que foi uma pessoa que defendeu muito, ele pode ter propagado doenças do Nordeste para o Brasil, de abelhas do Nordeste. Recentemente eu tenho buscado algumas informações, não tem tanto, mas é sobre o chamado mal da mandaçaia. E tem até um vídeo rolando meu sobre esse mal da mandaçaia, onde eu faço um vídeo bem longo, mas onde eu faço algumas abordagens com base em reportagem, com base em estudos, não meu. Mas é relatado que há 50 anos, mais de 50 anos, já estava detectado esse mal, que eles têm chamado de síndrome, também. Eu explico lá no vídeo o que é isso, por exemplo. Tanto não vou explicar aqui. Lá em Santa Catarina. Pois bem, o padre Humberto Bruno, ele relata no seu livro que no ano de 1972, ele saía de Mossoró, uma carrada de sal, e chegava, no caso chegou lá onde ele nasceu, chamado Santo Ludogero, lá em Santa Catarina. E mais nessa carrada de sal ele levou uma quantidade de abelhas da Caatinga. E no outro ano, as abelhas estavam todas mortas. Ou seja, lá no início da década de 1970, portanto, há 50 anos, mais de 50 anos, ele pode ter levado doenças. As abelhas morreram. O que não impediu foi de doenças das abelhas ser transferidas. E sem as abelhas ter nenhum contato físico direto com as abelhas do sul, essas abelhas podem ter transferido. De que maneira? A abelha que ele levou daqui durante um tempo, ela ainda se alimentou visitando as flores lá do sul, lá de Santa Catarina. Certamente lá, as abelhas de lá nativas, elas visitaram essas flores que tinham, por sua vez, tinham sido visitadas pelas abelhas do Nordeste. E aí,
Elas transferiram doença de umas para outras sem sequer ter o contato físico entre esses animais. Então, essa questão é um fato. Outros fatos não tem como deixar dizer que não. Eu vi, até rolou um vídeo que o cara foi fazer lá na Europa, numa plantação de pêssego, falando das abelhas e tudo, e falando do profenil. O profenil, se a gente for lá, o princípio ativo é um composto orgânico, é algo orgânico. Eu tenho falado muito orgânico, é orgânico. O profenil ele atua no sistema nervoso dos animais, e é de qualquer animal. Vai de inseto, animal que tiver um sistema nervoso, ele seja um sistema nervoso simples, difuso, etc., vai atuar. E vai atuar, e com isso o animal começa a perder tônus muscular, capacidade. E as abelhas precisam ter uma grande capacidade. O animal é pequeno, mas proporcionalmente para o animal, esse tônus muscular é bem superior ao de um mamífero, por exemplo. Ela carrega muito peso, transporta um material a quantidade elevada, igual as formigas. Logo, o profenil é muito usado no Brasil, com vários nomes, ou seja, venenos que tem profenil. Se utiliza demais. Então, o que é os fatores que eu digo que são os piores? Claro que outros fatores também levam à mortalidade de abelhas, acentuada. Só para a gente ter ideia, 18, 19 em Santa Catarina, teve 50 milhões de abelhas mortas, mas não foi muito. Foi no Rio Grande do Sul que foi 400 milhões. Aí Mato Grosso do Sul teve mais uma quantidade de 20 e pouco, São Paulo também, em torno disso. O total só sul, parte sudeste foi só o estado de São Paulo e central só o Mato Grosso do Sul. A mortalidade passou de 500 milhões de indivíduos. Isso observado nas abelhas africanizadas, as abelhas gênero Apis. Mas voltando, quais são as consequências mais graves que existem para as abelhas? Desmatamento seguido de queimadas, que vai destruir o espaço onde as abelhas existem. E a aplicação de veneno, que a quantidade de venenos passou só pela liberação da Anvisa nos últimos 4 anos foram quase 2.500. Quase 2.500. É uma coisa assim absurda, assustadora. O mundo inteiro está olhando para isso. Até os países totalitários, mais totalitários, não chegaram nem perto desse nível. Então, para vocês terem uma ideia. E aí eu vejo algumas coisas, eu estou em alguns às vezes nos canais que eu estou lá só como infiltrado. Eu não digo nada. Ou como observador, dizer o quê? Absolutamente não dizer um oi. Escrever o quê? Nenhuma vírgula, nem um ponto. Não cabe ali nada. Porque, basicamente, todos eles cometem crimes ambientais relativos às abelhas, diretamente contra as abelhas. Que podem diretamente cometer crime ambiental ainda, outros tipos de crime contra a saúde humana, porque pode ser que as práticas deles e os produtos das abelhas venham diretamente servir ao ser humano. Crime contra a biodiversidade no modo geral, diretamente. Crime contra toda a fauna, diria, diretamente contra as abelhas. Você tem lá 200 inscritos no canal, mais de 1.000 são criminosos contra as abelhas. Crime. Não, aqui não tem que passar pano para ninguém. Alguns são induzidos, alguns nem sabem o que eles estão fazendo. Não tem nem ideia. Desses eu tenho pena. Dos outros que sabem o que estão fazendo, aí eu acho que aí caberia a questão da atuação da justiça, da lei, para impedir, mas vão fazer isso, pouco fazer. E com um discurso mais, eu diria que mais pobre, mais ultrapassado possível, quer dizer que estão preservando as abelhas, estão salvando as abelhas. Se você quer preservar, você tem que começar a lutar para ter reservas florestais e as abelhas lá na natureza. Dentro de caixa, dentro de casa, cidade, área rural mesmo, cativeiro, você não preserva absolutamente nenhuma espécie biológica silvestre. De vírus ao macro-organismo, o organismo maior que tem, que nos Estados Unidos é um fungo que tem lá em Nova York, por alguns hectares. Esse é o maior organismo do mundo, pode pesquisar se tiver afim. Não estou aqui mandando você fazer nada, estou apenas dizendo. Você não preserva em cativeiro. Isso é fato. Quem fala isso, tá? Alguns estão mentindo.
está sendo criminoso porque estão fazendo fake news e outros estão sendo iludidos, estão sendo lamentavelmente enganados. Então essa questão das abelhas, o risco é grande. E aí entre os outros fatores, além dos que eu cito aqui, que é a questão climática. Nós estamos usando mais combustíveis fósseis, nós estamos atrapalhando demais o curso das águas em várias bacias. A bacia de São Francisco já tem 9 barragens, 9 barramentos, vão aumentar. As bacias mesmo da Amazônia, que não tem, aumentou-se muito, intensificou muito. A maior necessidade, a necessidade talvez de energia, mas cadê o pensamento? Melhorar as tecnologias, não tem investimento. Foi até engraçado. Por quê? Porque o Brasil ele parou a questão do programa de bioálcool, de biocombustível, do álcool, etanol, a chamada nova geração, segunda geração e outros. Eles dão outras denominações. E a Universidade Federal do Vale do São Francisco desenvolveu coisa. Aí uma dessas criaturas negacionistas, duas figuras, tá? Como é que são professores, mas não isenta de ser irresponsável, ser canalha. Mas a iniciativa privada. O cara disse, não tem iniciativa privada. No passado, uma máquina essa aqui custou, que faz lá a NASA, material, uma das máquinas, são várias, equipamentos, custou R$500 mil na época. É só uma prancha, chamou a prancha, só para a NASA, em determinado conteúdo, custa R$75 mil. E agora uma máquina dessa custa mais de R$1 milhão. A iniciativa privada está preocupada com isso? Não está. Um ou outro só vai se preocupar se der muito dinheiro. Não der muito dinheiro, é igual o narco garimpo, que certamente no ano 2022 esquentou, que é assim que é tratado, 129 toneladas de ouro. Imagina o metal mais nobre que temos no planeta, mais caro, mais escasso. Os caras fizeram isso, criaram o jeito, a gente está vendo aí. Pessoas de autoridade, pessoas das Forças Armadas, que eu acho que é muito vergonhoso ficar se presta a um negócio desse, transportando muamba, entre aspas, muamba de alto valores estimados em milhões, entrando de maneira ilegal no país, transportando até, como a gente já viu, isso aqui não é. Eu estou falando aqui não é falácia, está lá nos autos. Pessoas das Forças Armadas como a Aeronáutica, um sargento transportando 39 quilos de pasta base de cocaína, que no final das contas, de pó, quando diluir, que é assim que eles fazem, dá 200 quilos, e o resíduo, o resto, a sobra, dá para fazer crack, uma droga altamente destruidora, e óxido. Fato, está lá. Até hoje nunca foi explicado nada. Já faz 4 anos, continua. Então, e a abelha? A abelha entra numa questão mais séria ainda. Eu vi recentemente, aí como vai acabar? O caso que ela não sabe, ela não é de todos os locais, é a chamada mombucão. A cefalotricona, o gênero. Eles tirando, vendendo, chamados Ferrari das rainhas. Das abelhas, eles pegam, vendem, é igual a rainha da terra, é igual ao urussu boi, o urussu preta, a melita oliginosa, a outra são urussus, a outra é a melita cunhifaciata. Essas abelhas têm um preço de ouro. E os caras criando, tentando cair em tudo quanto é lugar do Brasil. O cara entrou, estava num apartamento, olha gente que loucura, num apartamento, Rio de Janeiro é quente pra caramba. O Rio de Janeiro a gente chega até a dizer que não tem inverno. Tão quente. O Rio de Janeiro praticamente, raríssimas ocasiões, durante uns 365 dias, a temperatura é baixa. E ele lá com 2 colônias de melita cunhifaciata, no apartamento, segundo andar, a abelha que já vive no subsolo, lá querendo, porque a minha abelha está definida. Eu digo, rapaz, isso aí está condenada. Essas vão morrer. Uma morreu, depois ele relatou, e a outra estava acabando. Você leva para um local habitat natural dela, que são vários locais do país, e até fora do Brasil, ou vão morrer. E é isso que a gente tem visto. Então, essa questão das abelhas, e aí tem as doenças, obviamente, como relatado no início, mas tem outros fatores, que são fatores que vão levar à extinção. Já tem certamente, com certeza, muitas espécies, antes mesmo de serem identificadas, foram extintas. Isso é fato.
ok? É isso. Reflita sobre esse tema, pense o que você vai fazer antes de pensar em criar abelha. Ah, é bonito, é legal? Pode até ser. Lembre sempre, você tem abelha mesmo dentro. Vou pegar para você fazer essa comparação. Se você tem uma abelha, como eu vi, ele luta muito pelas abelhas, lá do seu Luiz da Mandaçaia, lá no Paulistano. A abelha que está na caixa, ela está ameaçada. Até porque uma lata cheia de merda. Merda de equinos, e gado, estava cheia. Isso é fato. E de barro também. A abelha que está na mesma emburana tem 6 mandaçaias, 6 mandaçaias da caatinga, 6 colônias, e tem umas 6 caixas, e tem inclusive um bravo. Essas que estão na emburana, enquanto a emburana estiver viva, ela está preservada. Aquelas estão no mesmo local, só que estão em caixa, aquelas estão condenadas à morte. Eu tenho que dizer isso. Não, você estão condenadas à morte. Não quero nem discutir com gente fraquinha. Eu quero discutir se alguém pode trazer as melhores pessoas que sabem sobre abelhas, os maiores estudiosos do planeta, que eu vou provar por A mais B, X mais Y menos Y, que isso é fato que eu estou falando aqui. Eu não estou acrescentando uma vírgula e é real. Então, obrigado a você que teve toda essa paciência de ver isso, mas é para você refletir, para você pensar. Nesse quadro, a gente tem por objetivo fazer algo, trazer algo diferente, mas algo diferente que está diretamente relacionado às abelhas. Obrigado por ter assistido, pelo seu crédito. Pense, repense, reflita sobre seus atos. Se você é um criador de abelhas, se você só conhece alguém que é um criador de abelha, para ver se a gente minimiza os impactos que estamos causando. Aí o pessoal toda hora liga para mim dizendo: não, Givan, a gente anda em vários lugares que tem as abelhas, essa abelha está se acabando. Não vai acabar. Mas cedo ou mais tarde, não vai demorar muito, se não tiver atitudes diferentes, vão acabar mesmo. Isso é fato.